verificada a existência do quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e o amparo da portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 90ª sessão ordinária virtual de 15 de dezembro de 2021. Inicialmente, indago a secretária Silvana se a ata da sessão anterior se foi feita alguma observação por parte dos conselheiros. Não, senhor presidente. Não foi feita nenhuma observação. Eu disponibilizei ontem. Então, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a secretária Silvana se temos resolução para assinatura. Temos sim. O conselheiro Rafael Pereira enviou 2 resoluções, já estão no WebDrive. Processo 3165/2012, Usibras, Usina Brasileira de Óleos e Castanha Limitada, e processo 3200/2013, Ceará Diesel S.A. Silvana, obrigado aos conselheiros que estão entregando as resoluções. Eu solicito também aos conselheiros que tenham resoluções ainda pendentes de entrega, que encaminhem pelo menos o demonstrativo do crédito tributário para fins de lançamento no sistema, tendo em vista que alguns contribuintes querem pagar a infração com os benefícios do refis. Até um recente, até para o doutor Wander, que trocou e-mail, ele pediu aqui, da Max. Doutor Franzel, já verifiquei aqui, vou fazer hoje, porque realmente houve redução do crédito, teve parcial procedência. Vou fazer hoje mesmo. Tá certo, obrigado, doutor Wander. E os senhores conselheiros também verifiquem aí se tem mais algo em caminho para a Silvana lançar, porque realmente está todo mundo muito corrido aqui, e a Silvana também vai, no final do mês, assumir as atribuições da Câmara Superior também. A Silvana está se virando nos 30 aí. Então, terminado aqui as questões de expediente, vamos passar para a ordem do dia. Creio que a doutora Elinei teve uma pequena queda. Pronto, voltou, terminou. Vamos começar com a ordem do dia. O primeiro processo é o processo de recurso 13859/2019, aí 2019-11-822. Recorrente, Seju, recorrido, Kimberly Clark, Brasil, Indústria, Comércio e Produtos de Higiene Limitada. Relator, doutor Neilson Oliveira Cruz. Julgador pelo instante do Sidney, foi pela nulidade do auto de infração. A consultoria tributária recomenda o retorno para novo julgamento. Para fazer sustentação oral das razões recursais, a doutora Sâmia Alice Salman. E, representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Temos outro processo também, é o processo de recurso 13858/2019, aí 2019-11-825, julgamento por instância recorrente, e a Kimberly Clark, o recorrido. Mesma situação também, nulidade por instância e uma recomendação de retorno para a primeira instância. E o processo seguinte é o processo de recurso 13857, aí 2019-11-828. Recorrente Seju, recorrido Kimberly Clark. E também, no mesmo sentido, nulidade pela instância e recomendação de retorno para a primeira instância. O relator, no primeiro, doutor Leilson, no segundo, doutor Rafael Pereira, e no terceiro, doutora Jusileide Nogueira. Eu indago a parte da doutora Sâmia e também a doutor Rafael, se podemos fazer um relato em conjunto, que quer parecer que talvez seja a mesma decisão para todos os processos. Doutor Rafael, tem algum problema fazer em conjunto? Tem objeção, presidente, ao julgamento conjunto. Doutora Sâmia, alguma objeção contra essa em conjunto? Não, estou de acordo também. Obrigado, doutora Sâmia, obrigado, doutor Rafael. Então, eu vou passar a palavra para o relator, doutor Leilson. Os demais relatores, doutor Rafael e doutora Jusileide, acompanhem e façam as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, renovo os votos de bom dia a todos e passo ao relato da autuação. O auto de infração, ele tem como acusação fiscal a omissão de entrada de mercadoria decorrente de levantamento quantitativo de estoques.
em aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. O montante da omissão foi apontado em R$ 6.249.477,59. Período da infração, exercício 2016. Foi cobrado imposto no valor de R$ 1.062.411,19 e multa de R$ 1.874.843,28, contendo como dispositivos infringidos o artigo 127 do Decreto 24.569/97 e a penalidade no artigo 123.3s da Lei 12.670/96, com alteração dada pela Lei 16.258/2017. Bom, nas informações complementares, a autoridade fiscal afirma inicialmente que a empresa está cadastrada no CNAE 46002, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, sob regime normal e sem termo de acordo. Aduz ainda que, após análise dos arquivos eletrônicos enviados pelo contribuinte, efetuou o levantamento de estoques utilizando o programa auditor eletrônico e constatou a omissão de entrada referida, conforme resumo levantamento quantitativo financeiro mensal para 2016, que é o relatório lá do auditor eletrônico. E já nos indica também que o levantamento foi mensal, né? Levantamento de estoque mensal, apurando-se mensal o estoque da empresa. Informa ainda que intimou o contribuinte para se manifestar no prazo de 10 dias sobre o levantamento, não tendo a autuada apresentado nenhuma manifestação, e que desde a emissão do termo de início, a empresa não entrou em contato com o auditor e tampouco apresentou a documentação solicitada, tendo a empresa enviado um e-mail somente em 3 de julho de 2019, quase 30 dias depois da intimação, solicitando novamente a documentação que for anexada ao termo de intimação, explicitando que não fez, ou seja, não remeteu novamente esses documentos, né, essas planilhas, por já ter decorrido o prazo da intimação, sendo que a empresa enviou novo e-mail à supervisão nos ETs farmacêuticos, solicitando prorrogação de prazo por mais 15 dias, o qual também não for aceito pela dita supervisora. Aduz, ademais, que nos termos da legislação tributária, né, os artigos 276A a 276H do Decreto 24.569/97, o ato COTEC, ICMS 09/98 e o convênio ICMS 143/2006, resta ao contribuinte ter que obedecer ao padrão e especificações técnicas do layout do arquivo digital da FD, e que, ao analisar a FD do período auditado, evidencia que a diferença apurada no quantitativo de estoque em 2016 teria como causa os códigos dos produtos da FD, na FD, aludindo que para o mesmo produto, com descrições de extrema semelhança, foram atribuídos códigos alfanuméricos diferentes nas entradas e saídas, como demonstrado na tabela de produtos. Nesse sentido, relata que nos produtos inventariados se verifica que antes dos códigos dos produtos são acrescentados 10 zeros e nos itens de entrada se acrescentam os mesmos 10 zeros e as iniciais KCP, na nomenclatura dos produtos. Então, veja, aqui nos inventários, esses produtos são catalogados com códigos dos produtos, acrescentados de 10 zeros à esquerda. E nos itens, nas entradas, se acrescentam os mesmos 10 zeros à esquerda, só que com as iniciais KCP na nomenclatura dos produtos. Mas quando se analisa as notas fiscais emitidas de saída, não se verifica a presença dos 10 zeros, né, dos 10 dígitos, e nem as iniciais KCP. Então, você tem, nos inventários,
a presença de 10 zeros à esquerda na codificação do produto. Nas entradas, além dos 10 zeros à esquerda na codificação dos produtos, tem-se as iniciais KCP. E nas notas fiscais de saída, apresenta só uma codificação do produto, sem os 10 zeros e sem as iniciais KCP. É o que observou o auditor fiscal. Continua informando que, se consideradas as junções de códigos semelhantes, o levantamento do quantitativo histórico poderia ser compensado, diminuído ou aumentado em seus diversos itens de mercadorias. Aqui, o auditor já começa a explicar por que ele não fez as junções. Então, ele entende que, se tivesse realizado as junções, o levantamento do quantitativo de estoque poderia resultar na compensação, ou seja, não ter omissão alguma, poderia resultar numa diminuição ou aumento, né, das omissões apresentadas. Aí diz que, todavia, isso traria incertezas e insegurança no procedimento fiscal quando consideradas as correções na codificação de produtos apresentados após o início da ação fiscal. Então, ele, com base nesse pensamento e ainda de que os mesmos produtos comercializados foram atribuídos códigos diferentes em desobediência ao padrão definido no ato CORTEP ICMS 09/2008, em especial o item 2.4.2.2, que dispõe que o código do produto deve ser na emissão dos documentos fiscais, na entrada ou em qualquer outra informação prestada ao fisco, ou seja, deve ser o mesmo código, né? E que a aceitação do argumento de junções deixaria fragilizado o procedimento, como ele já falou, que poderia compensar, diminuir ou aumentar, né, o levantamento de quantidade de estoque, se considerada a orientação sobre espontaneidade fixada no parágrafo 1 do artigo 138 do CTN. Ou seja, diz que, em função também do parágrafo do CTN, do 138 do CTN, que após iniciado o procedimento de fiscalização, cessaria essa espontaneidade, ele também resolveu não realizar essas junções. Por último, afirma que o regime de tributação a qual a empresa está enquadrada exige que o recolhimento do imposto seja feito por ocasião das entradas de mercadoria com suas respectivas margens de agregação. Bom, o contribuinte interpôs a tempestiva impugnação, onde, resumidamente, consignou preliminar de nulidade do lançamento, ante a ineficácia das intimações durante a fase de fiscalização, visto que a empresa possui um centro de distribuição dos produtos que comercializa na região, ou seja, aqui em Fortaleza, e tal centro não possui estrutura administrativa ou de gestão para recepcionar intimações, daí que as que foram enviadas não tiveram recepção adequada e devidas respostas para os deveres de esclarecimento, aduzindo que o centro administrativo da empresa fica sediado em São Paulo, que as pessoas que possuem poder para receber intimações em nome da empresa devem ser autorizadas, termos do artigo, e são aquelas citadas nos termos do artigo 51 do decreto 32885/2018, qual seja, titular, sócio, acionista, mandatário, administrador, preposto ou advogado regularmente constituído. Então, a preliminar de nulidade é pelo fato de o auditor fiscal ter emitido as intimações, o termo de início, para endereço da empresa fiscalizada aqui, no estado do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, quando deveria ter sido emitida para o centro administrativo da empresa lá em São Paulo. Também alega regularidade fiscal nos procedimentos da empresa, que no sistema de nota fiscal eletrônica, somente é imputado o código do produto, sem qualquer acréscimo, aqui são as notas fiscais emitidas, né? E no sistema da FD, são imputados os mesmos números, mas acrescido de 10 dígitos zeros à esquerda do código do produto, por uma simples questão do layout da FD, dígito estes que não alterem nada a codificação do produto.
Também aduz que, além dos códigos erroneamente analisados pelo programa auditor eletrônico, as descrições não foram corretamente consideradas. Cita como exemplo as folhas 34 e 35, o produto descrito em nota fiscal emitida como toalha de mãos em rolo Scott, 12 por 244 metros, código 30180048, e informada na RFD, no registro C170, referente às entradas, como KCP, TOA, PAP, Scott, rolo 244 metros, 1 por 12. Então, aqui, ele alega que, nesse caso, seriam as mesmas mercadorias, né? Só que na nota fiscal emitida por ela, na saída, tem uma codificação, e quando ela informou essa mesma nota fiscal na FD, já colocou outra descrição de mercadoria, né? Resumida. Bom, também alega o princípio da verdade material, em razão da primazia da realidade, tendo em vista que as operações que motivaram a autuação foram todas efetivamente registradas e corretamente tributadas por substituição tributária, citando o exemplo do trajeto do referido produto toalha de mãos em rolo Scott, né? 30180048, vide folhas 36/40. De forma que, para uma comprovação detalhada de tudo que está sendo acostado, trará aos autos laudo técnico e que serão confrontadas todas as notas fiscais, os registros internos da empresa e a declaração da FD para afirmar que os códigos de inscrições utilizados registram a verdade operacional vivida pela empresa. Então, aqui a empresa aduz implicitamente por uma realização de perícia. Aduz também o caráter confiscatório da multa aplicada em violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação de confisco. Alega desinida da autuação, já que foram lavrados 3 autos de infração sobre o mesmo fato, que é o presente, o 2019 118-22-8, o 2019 118-25-4, que deva ser o de relatoria do Dr. Rafael, e o 2019 118-28, de relatoria da doutora Jusileide. Tendo o ente tributante 3 recolhimentos sobre as mesmas operações registradas na FD, esclarecendo que, pelo mesmo fato, fora lançada a cobrança de omissão de entrada, por deixar também a outra, né, por deixar de emitir documento fiscal sobre a operação de venda e de omissão de receita. Então, entende que essas 3 autuações, elas se configuram um bis in idem, porque se utilizou das operações registradas na FD. Ao final, requer a nulidade, a improcedência e, alternativamente, redução da multa para 30% do imposto e exclusão dos valores já exigidos aí, 2019, 11,85, 2019, 11,828. Deixa eu ver aqui mais. Bom, impugnado o feito, em primeira instância, a autoridade julgadora decidiu pela nulidade da autuação, ressaltando que o agente fiscal reconheceu o erro praticado pela empresa autuada, mas nada fez no sentido de corrigir a referida falha, alegando ainda que se sabia antecipadamente que o resultado do levantamento fiscal não era exato devido às falhas na codificação, o mesmo não poderia, ou seja, o lançamento não poderá ser acatado. Né? Aduz, ademais, conforme alegado pela defesa, que prevalece no processo administrativo o princípio da verdade material, e se haver elementos que uma mesma mercadoria recebeu distintos códigos, caberia ao agente fiscal realizar as junções necessárias
e apurar corretamente as diferenças de estoque que, porventura, existam. Todavia, sem deixar de autuar por utilização de códigos distintos para a mesma mercadoria. Sob esse raciocínio, ressalta, por último, o afastamento de remessa à célula de perícia para a realização das junções necessárias, porque isso implicaria em refazer todo o levantamento fiscal. E considerando que o resultado do levantamento fiscal apresentado não goza de liquidez e certeza, declara a nulidade da autuação nos termos do artigo 83 da Lei 15.614. Foi interposto o exame necessário, nos termos do artigo 104 da Lei 15.614/2014, e a assessoria processual tributária, em resumo, se manifestou pelo retorno dos autos à primeira instância, com manifestação pelo afastamento da nulidade exarada, com esteio no artigo 85 da Lei 15.614, aduzindo, inicialmente, que o auditor fiscal fundamentou seu entendimento de não aceitar justificativas fora do prazo estipulado no termo de intimação, com base em dispositivos legais que transcreveram nas informações complementares, especificamente no item 2.4.2.2 do ato COTEP 09/2008, aquele que trata da uniformidade, né, das codificações em todas as operações da empresa, restando ao contribuinte ter que obedecer o padrão estabelecido na legislação pertinente à uniformidade das codificações. Informa, ademais, que a própria autuada admitiu ter utilizado códigos distintos para a mesma mercadoria, opinando pelo afastamento do argumento utilizado pelo julgador monocrático de que o auditor fiscal, ao verificar tais erros de codificação, nada fez para corrigi-los. Ao afirmar que o autuante assim agira de forma vinculada e obrigatória, com fundamento nos dispositivos normativos trazidos nas informações complementares, aduzindo também a natureza objetiva da responsabilidade pela infração, e de que foram atendidas todas as exigências legais à validade e eficácia do lançamento fiscal. Presidente, em apertada síntese, esse é o relatório. Obrigado, Toleio. Doutor, processo de reto de Vossa Senhoria. Você pode fazer as observações pertinentes? Doutor Barbosa. O caso brilhante ao narrado do Leilson, né? Esse caso aqui também tem o usuramento do autofração 2019 11.8254 contra o mesmo contribuinte. Também foi usada a análise do levantativo quantitativo de estoque, e a base de cálculo foi de 2.079.190,54, quanto a deixar de emitir aumento fiscal em operação tributada por instituição tributária. Do exercício de, deixa eu ver aqui, 2016. E o auditor usa a mesma metodologia. Aqui ele aplica o artigo 1233b, item 2 da Lei 12.670 e cobra apenas multa, porque são mercadorias com ST. Esse debate também das junções também é presente aqui. Nas informações complementares, o auditor cita exatamente a mesma narrativa que foi bem colocada pelo conselheiro Leilson, de algumas nomenclaturas de produtos que tem 10 zeros para lá, e isso também o auditor percebeu no momento da ação fiscal, mas ele não aglutinou naquele momento. E a defesa também reclama que isso deveria ser feito. As preliminares são as mesmas. O contribuinte alega que teria o direito de ser intimado em endereço diverso do cadastro da Cefaz, ou seja, em São Paulo. A alegativa de mérito, o julgamento de primeira instância
indica uma nulidade do auto de infração, e o parecer ele sugere tal como no caso anterior, a remessa do processo à instância inferior para que seja enfrentada o mérito. É isso, senhor presidente, muito semelhante. Muito obrigado. Doutor Rafael. Doutora Gisleide, quais são as observações pertinentes ao processo de vossa relatoria? Senhor presidente, bom dia. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, advogada da parte, doutora Sânia, senhores conselheiros, secretária Silvana, muito bom dia. O meu processo, ele é bis idem ao processo do doutor Leilson, relatou muito bem, com os pormenores, detalhadamente, tal e qual o processo de infração 2019-1822, dígito I8, referente ao período de 1 de 2016 a janeiro a dezembro de 2016, que trata de omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoques de mercadorias. Conforme a análise do levantamento quantitativo de estoque, constatou-se que a empresa adquiriu mercadorias sujeitas ao regime de instituição tributária, um montante de R$ 6.249.477,59, no período de janeiro a dezembro de 2016, sem o documento fiscal correspondente. Nas informações complementares, ele utiliza os mesmos argumentos, as mesmas informações, conforme o relato já realizado pelo conselheiro doutor Leilson, e aplicou a alíquota de 17%, referente ao imposto de R$ 1.062.411,19, e uma multa de R$ 1.874.843,28. Conforme já relatado, o auto foi julgado nulidade absoluta pelos mesmos fundamentos, e o parecerista, no seu parecer 147 de 2021, opinou pelo reexame necessário, dando provimento para que fosse a decisão fosse anulada a decisão singular, para que o processo voltasse à primeira instância para seja feito um novo julgamento, nos termos do artigo 85 da Lei 15.614 de 2014. Esse é o breve relato, senhor presidente, mas os argumentos feitos pela defesa também foram os mesmos no processo, no relativo ao primeiro processo, e também as informações complementares do auditor também foram utilizados os mesmos produtos, tal e qual. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Gisleide. Feitos os relatos, as matérias são parecidas e o recurso muito parecido também. Passo para o doutor Rafael Barbosa para a manifestação. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrono da recorrente, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, são 4 autos de infração, 3 autos de infração, a mesma metodologia, sistema de levantamento quantitativo de estoque, né, identificou-se a omissão de entradas e a omissão de saídas, ou seja, a empresa, ora autuada, foi acusada de deixar de emitir documento fiscal, e temos aqui uma decisão declaratória de nulidade do auto de infração proferida pelo julgador singular, ou seja, restando decidir a esse douto colegiado se mantém a nulidade ou afasta a nulidade para novo julgamento, né? Eu firmei um entendimento sobre esses processos, presidente, no seguinte sentido, né? Em primeiro lugar, o que eu noto é que o agente autuante ele proferiu uma decisão, inclusive, contrária aos precedentes desse contencioso. Porque, no entender do autuante, seria vedado a ele realizar a junção de produtos.
e ele fundamenta isso com base no artigo 138, parágrafo único do CTN. Então, eu já vejo isso como um vício, porque esse contencioso entende que a junção de itens, inclusive realizado por várias vezes por essa Câmara, ele não é abrangido pelo artigo 138, parágrafo único da denúncia espontânea. Esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto seria uma inépcia da própria acusação, porque se a acusação é de omissão de entradas, ao que me parece é que o auditor conclui não pela omissão de entradas, omissão de saída, ou seja, a ausência de emissão de documentos fiscais. O que ele conclui é pelo mero descumprimento da obrigação acessória de não codificar corretamente os itens. E ele deixa isso claro no auto de infração quando ele testifica isso. Testifica que, de fato, o que gerou as omissões, a distorção no levantamento foi isso. Mas que ele não vai realizar nenhum tipo de junção por força do artigo 138, parágrafo 1. Então, identifico uma inépcia completa da acusação, uma falta de clareza que, de fato, nulifica a acusação fiscal. O que eu entendo também é que, se essa Câmara entender no sentido diverso, o recado que ela vai dar é o seguinte: olha, o fiscal está desobrigado de realizar a junção. Pode identificar a junção no levantamento, mas ele está desobrigado de realizar junções. Aí quem vai realizar as junções? Seria o fiscal transferindo uma competência para esse contencioso ou para a célula de perícia para realizar as junções? Porque o que tem que ficar claro é o seguinte: é a falta, é o deliberado descompromisso do agente autuante de cooperar no sentido de realizar essas junções. E eu, de fato, não identifico isso no auto de infração. Ao contrário, o que ficou testificado, consignado, é que a empresa pediu uma prorrogação do prazo para cooperar com a fiscalização. Eu não vi nos autos reiterados pedidos de intimação no sentido de chegar, de alcançar, chegar mais próximo da verdade material. Então, considerando todo o contexto da autuação, no sentido de que o próprio fiscal parte da premissa de que não teria o dever nenhum de realizar essas junções, é que eu vejo que, de fato, o auto de infração possui um vício que, de fato, foi testificado pelo julgador singular. Então, a omissão aqui, conselheiros, ela não decorreu da presunção legal de ausência de emissão de documento fiscal, mas sim de erros de codificação na escrita fiscal que o próprio fiscal admite no auto de infração. Então, o que eu vejo aqui é que houve uma transferência, né, de uma competência que era privativa da fiscalização, uma transferência realmente do fiscal, ele transferiu, eventualmente entendeu, contrariamente aos precedentes desse conselho, no sentido de que não deveria promover qualquer adequação na tabela de produtos. Então, considerando aí que o próprio fiscal entendeu que os produtos são idênticos, mas apenas há uma distinção dos códigos, e testifica isso no auto de infração, eu entendo que a nulidade, de fato, estou configurada pela própria inépcia da acusação, né? Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido de que esse conselho, de fato, confirme a decisão singular no sentido da nulidade, no sentido de declarar a nulidade do auto de infração, porque seria, sim, dever do agente autuante promover a junção daqueles itens que ele desde já, entendia que se tratava de meros zeros à esquerda. Então, seria nesses termos, presidente. Rafael,
Seguindo a trilha processual, com a próxima Sâmia Alice Salman. Bom dia a todos aqui presentes. Como muito bem relatado pelos ilustres relatores, as autuações agora em discussão, elas são decorrentes de uma suposta omissão na entrada de mercadorias tributáveis no regime de substituição tributária. E essa autuação, ela decorre de um levantamento quantitativo de estoques que foi elaborado através de um sistema auditor eletrônico no exercício de 2016. Bom, nos termos da defesa já apresentada, a recorrida ela demonstrou que as alegações concretizadas nessas autuações, elas não possuem uma substância fática em razão de uma incontroversa constatação equivocada realizada por meio de um programa eletrônico e sem feita a devida análise. Então, não foi devidamente analisadas as informações obtidas no momento de elaboração dos levantamentos quantitativos que embasaram as autuações. E isso, inclusive, foi reconhecido pelo próprio fiscal, que tinha conhecimento da inexatidão do procedimento de fiscalização realizado. E assim entendeu brilhantemente a decisão de primeira instância, que julgou nula a referida autuação sob o entendimento de que o próprio agente fiscal reconheceu o erro na codificação, mas nada fez no sentido de corrigir a referida falha, e mesmo tendo reconhecido que houve um mero erro, que foi essa diferença apontada, ela decorre dos 10 zeros e das iniciais KCP, não providenciou as junções necessárias, o que acabou produzindo um resultado totalmente distorcido da realidade fática. Então, não poderia ter sido acatado um levantamento quantitativo que, antecipadamente, desde a sua origem, já se tinha conhecimento acerca da inexatidão no resultado apurado. E ainda que tenha tido a inclusão desses 10 zeros e das iniciais, haviam outros elementos que comprovam que se tratam das mesmas mercadorias e que deveriam ter sido devidamente analisados pelo agente fiscal na apuração dos estoques, prevalecendo, portanto, o princípio da verdade material no processo administrativo. Então, portanto, nos termos da defesa, a empresa ela entende que a decisão em reexame é irretocável, diante do entendimento que verificou que os autos de infração eles são nulos, pois eles possuem incerteza e iliquidez. E tal conclusão, inclusive, pode ser verificada nas informações complementares de todos os autos de infração, onde o próprio fiscal reconhece que a diferença apurada no quantitativo de estoque decorre da atribuição dos códigos aos produtos. Isso porque foi verificado que é mera divergência, mas que tal fato não impossibilitaria a identificação das mercadorias. Então, com isso, não restam dúvidas acerca da nulidade nas presentes autuações, vez que carecem de certeza e liquidez. Então, posto isso, eu reitero o pedido para o reexame necessário tenha seu provimento negado, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu agradeço pela palavra e atenção e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Obrigado, doutora Sâmia. Bom, senhores, os processos estão em debate. Presidente, quando eu estava estudando esses processos ontem à noite, eu fiz várias incursões na legislação e também em jurisprudências nossas, no sentido de verificar qual seria uma solução para esse processo, dado que eu não estava convencido da nulidade proferida em primeira instância. Bom, então, eu, verificando até antecedentes meus de votos, eu entendi que essa decisão ela é equivocada. Primeiro, por que ela é equivocada? Ora, se o julgador entendeu, diz claramente, não haver liquidez e certeza, nesse caso, deveria ser declarada a improcedência e não nulidade. O julgador deixa claro que não há liquidez e certeza do crédito tributário. Então, isso não se trata de vício formal, isso é vício material. Ou seja, os elementos trazidos aos autos, eles não configuram a infração apontada pela
a autoridade fiscal. Ora, o outro aspecto também que eu verifiquei é que também a decisão, um dos fundamentos da decisão do julgador foi de que esses autos de infração não poderiam ser levados à perícia em razão de que isso seria refazer todo o levantamento. Em absoluto, nós aqui constantemente encaminhamos autos para a perícia para verificar inconsistências. A autoridade julgadora partiu de um pressuposto, sem nenhuma evidência fática, diga-se de passagem, de que se remetesse esse auto de infração para a perícia, todas as inconsistências elas seriam afastadas, seriam zeradas, sem nenhum elemento para se dizer isso. Não se sabe se seria, porque, veja, que na própria informação complementar do autuante, ele diz que não fez as junções, porque as junções poderiam resultar na compensação, ou seja, a extinção total da omissão, poderia também resultar em diminuição ou aumento das omissões, seja de entrada ou de saída. Esse é um dos motivos pelo qual ele não fez as junções. Né? Esse é um aspecto muito interessante que o próprio também a autoridade julgadora repete na sua decisão. Ora, se nós temos 3 possibilidades possíveis, se esse auto tivesse sido remetido à perícia, no sentido de verificar a total extinção da omissão, ou se diminuir, ou se aumentaria, como é que a autoridade julgadora pode presumir que não remeter esses autos à perícia porque seria refazer todo o levantamento fiscal? Quando, na verdade, não seria refazer todo o levantamento fiscal. Refazer todo o levantamento fiscal seria uma das hipóteses, zerando a omissão. Então, também encontrei equívoco nesse argumento. Outro equívoco também, que me parece que a autoridade julgadora não observou, é que há um comando claro, expresso, na lei 15.614/2014, no artigo 84, que diz no seu parágrafo 3º, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido, que foi o caso. A parte aqui, a recorrente aqui, não observou a legislação tributária, no sentido de uniformização das nomenclaturas, da codificação. Ora, ela está se aproveitando, então, da sua própria torpeza. Bom, eu não informo, não faço a uniformização da codificação, e em violação à legislação tributária, e aí, em razão do o agente do fisco não ter feito as junções, eu vou me beneficiar agora pedindo nulidade. Não é isso que o direito ampara. E, principalmente, em muito boa toada, veio esse parágrafo 3º do artigo 84, que já está aí há muito tempo nos decretos do contencioso, nos regulamentos do contencioso. Não se pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido. Outra falha que eu verifiquei na decisão de primeira instância. Pois bem, então, o que é que resultaria também a esse caso? Me parece que eu acho que usou de um rigor muito grande, também não sei se estava perto do prazo de encerramento da fiscalização, já que o auditor fiscal intimou a parte para prestar os esclarecimentos das diferenças, passado muito tempo, ela veio com um e-mail no sentido de explicar essas diferenças, pedindo mais prazo, e aí o auditor fiscal, não sei, creio que deva ser em razão do prazo para concluir a ação fiscal, que de praxe, geralmente, se dá essa prorrogação de praxe, mas em razão de um tempo exíguo, talvez não tenha sido esse o motivo para não dar. E a parte também foi a supervisora, a autoridade hierarquicamente superior ao auditor fiscal. E a supervisora também não concordou com esse elastecimento do prazo, e por qual a discordância também não está nos autos, mas talvez tenha sido em função também da exiguidade para se terminar a concluir a ação fiscal. Portanto, eu penso que, primeiro, que era para ter sido feito junções, e aí, em homenagem ao princípio da verdade material, que foi aludido pelo julgador singular,
que foi aludido também pela recorrente, verificar se, após essas junções de nomenclaturas, ter zerado qualquer omissão. Esse é o primeiro caso. Ele não fez. Segundo, as autoridades do contencioso, no julgamento, estão aqui para corrigir as falhas dos lançamentos também. Era para a autoridade julgadora de primeira instância ter remetido esse processo à perícia, já que tinha nas suas mãos todos os elementos nesse sentido. Inclusive a recorrente alegando que entregaria um laudo nesse sentido, para demonstrar como as diferenças se resultariam somente das diferenças de dígito e de codificações. E aí, sim, retornado esses autos da perícia, é que teria ele a condição de dizer que não tinha liquidez e certeza a acusação fiscal. Mas partir de um pensamento de silogismo, de indução, dizendo que não remete à perícia, não remeteria à perícia, porque seria o caso de refazer todo o lançamento. É negar todos os processos que foram remetidos à perícia durante a existência desse contencioso, que a perícia justamente está lá para corrigir essas falhas, né? Então, eu penso, e aqui não tenho como remeter isso para a perícia, porque seria uma questão de supressão de instância. Pensem até daqui já mandar para a perícia. Porque eu tenho um sentimento, aí é sentimento, não é certeza, e nem tão pouco liquidez, de que essas diferenças, tanto de omissão de receita, como omissão de saída, como omissão de entrada, se compensariam. Mas eu só posso ter a certeza disso depois que esses autos vierem de uma perícia, em homenagem ao princípio da verdade material, alegado de forma equivocada pela autoridade julgadora singular, para poder deduzir a sua decisão. E também o fato de que, na perícia, outras possibilidades, sei lá, outras inconsistências que poderiam ter havido, não só a questão da codificação, mas descrição de semelhanças de mercadorias, também alegado pela parte, poderia também resultar na compensação, na diminuição ou no aumento. Veja que não se resume a somente as circunstâncias das diferenças alegadas, ou seja, de codificação, mas também trazida pela própria parte na questão da descrição de mercadorias semelhantes que foram consideradas como mercadorias diferentes. Não há, e aí eu tenho que discordar do doutor Rafael, não há nenhum dispositivo normativo que determine ao auditor fiscal fazer junções. E por que não há? Isso já foi muito discutido durante a Secretaria da Fazenda. Por que não há? Porque o auditor fiscal se substituir ao contribuinte. O que se faz, e de bom grado se faz, é quando se faz a intimação e o contribuinte apresenta esclarecimento daquelas diferenças e traz fundamentos que leve à certeza do auditor fiscal para que ele faça a junção, aí ele o faz. Mas se ele não tem essa certeza, se ele não tem, se ele está se baseando nas próprias informações trazidas pela empresa na sua FD, sem fazer nenhuma alteração de codificação, nem de descrição de mercadoria, não há que se fazer nenhum óbice a esse tipo de comportamento, porque ele, dentro do seu raciocínio, não estava seguro para fazer essas junções. E digo por que não estava seguro, porque ele não alega somente que essas junções seriam compensadas. Ele diz claramente que essas junções seriam compensadas, poderiam ser aumentadas ou poderiam ser reduzidas. E aí, ele fazendo as junções, havendo a consequência de aumento ou de redução, a parte seria a primeira a dizer, nas suas razões de defesa,
que o auditor fiscal fez indevidamente junções. Como já tivemos casos aqui que o auditor fez a junção e a parte disse que aquela junção estava equivocada, que nós mandamos para a perícia para desaglutinar. Fiz vários aqui despachos de perícia nesse sentido, de desaglutinação. Por quê? Porque o auditor fiscal tomou a iniciativa de ele mesmo fazer essas junções, e quando chegou aqui, a parte disse que aquelas junções, mercadorias eram diferentes, embora tenha descrições semelhantes, mas uma era de cor verde, outra era de cor azul, outra era de cor vermelha, era, portanto, mercadoria diferente, teria que desaglutinar e fazer a auditoria de estoque separar essas mercadorias. Nós já o fizemos aqui também. Portanto, que eu creio que todo esse problema que nós temos aqui, eu fiquei a pensar, teria sido resolvido, primeiro, se o auditor fiscal, tendo certeza de que, a convicção de que ele poderia fazer essas junções, se isso resultaria em compensação, ou em nem aumento e nem diminuição ou mesmo diminuição, vamos falar em compensação e diminuição da autuação, mas não em aumento, ele poderia ter o feito, mas ele não se sentia seguro, pelo que eu vi da leitura dos autos de infração. E não tem norma que determine esse tipo de conduta ao agente do fisco. Dois, cabe aqui à autoridade julgadora, seja de primeira instância ou de segunda instância, de corrigir as falhas do levantamento. Isso está lá nos artigos 84, 83 da Lei 15.614, mais 2014. Bastava ter mandado isso para a perícia e intimar o contribuinte a apresentar o laudo que ele disse que ficou de trazer para demonstrar, efetivamente, já que ele trouxe só uma amostragem de uma mercadoria, que foi de toalha, a toalha lá e tal, para demonstrar que, efetivamente, essas operações se compensariam. Um pedido próprio da empresa, em homenagem, como diz a empresa, ao princípio da verdade material. Então, presidente, é justamente em homenagem ao princípio da verdade material é que eu não posso aceitar, com as venias da Procuradoria, a decisão de nulidade que foi proferida em primeira instância. Primeiro, por equívoco. Se ele tinha certeza, o julgador, absoluta, de que essas diferenças se compensariam, por isso não remeteu parcela de perícia, ora, vício material, improcedência, e não nulidade. Segundo aspecto, a legislação determina de forma cabal que não se pode decretar nulidade quanto a parte recorrente deu causa, que foi justamente o caso aqui em que a recorrente, por não observar a legislação tributária de uniformização das mercadorias, deu um ensejo à lavratura do presente auto de infração, se for somente esse tipo de diferença, que também não está claro, já que ela trouxe a questão da descrição de mercadorias também. Né? Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto que eu aduzi é que não pode, sem nenhuma evidência dos autos, na sua fundamentação, a autoridade julgadora intuir que se remetesse esse processo para a perícia, seria refazer todo o auto de infração, quando, na verdade, se manda-se para a perícia elementos no sentido de corrigir as falhas, inclusive que pode zerar, não tem nenhum problema, que pode zerar diferenças ou reduzir as diferenças apontadas na autuação. De modo, presidente, que se não tivéssemos esse artigo do parágrafo 1 de 85, eu seria aqui no sentido de remeter isso para a perícia, para ter a certeza, a convicção de votar no sentido de trazer uma improcedência ou uma parcial procedência, etc. Mas, nesse caso, em função do parágrafo único do artigo 85, eu também sou favorável ao retorno desses autos para a primeira instância, e já recomendo, na minha votação, no meu voto, se for o caso de esse voto ser o voto vencedor, no sentido de encaminhar para a perícia, que é o que todos nós queremos, ao final, saber a verdade material, se houve ou não houve diferença. Obrigado também, Ilson. Senhores, o processo continua em debate. Quem deseja manifestar-se?
Rafael Souza, com a palavra. O meu processo é o imediatamente segundo da pauta, então cabe a mim manifestar. Eu tenho uma aderência plena às colocações do Dr. Leilson. Acredito que isso já é um modo de ser nosso aqui, nesse sentido, quando focaliza coisas que podem ser corrigidas, haja um retorno à primeira instância. Tanto quanto a possibilidade das junções a ser feita durante o procedimento fiscal, que isso não afasta, quer dizer, não agride o artigo 138 do CTN, pelo contrário, os estudos mais modernos em direito administrativo são na onda do consensualismo administrativo, né? E o monitoramento, essa troca de dados durante a ação fiscal, ela é uma evolução do que se pensava antes. Como é que era antes? Havendo qualquer, senão, autoinfração e vamos ver o que dá depois. Não, agora já se pergunta, já se conhece, sem que haja prejuízo algum das competências administrativas do serviço público. Apenas um detalhe, né? Tem aqui algumas alegações de multa confiscatória, né? E uma preliminar que acho que deva ser verificada antes. E aí, como eu aderi ao doutor Leilson, eu vou passar para outro ponto, das preliminares, né? Que o contribuinte ele descreve que houve uma falha na intimação, e eu acredito que nós já podemos enfrentar isso, no sentido de que a legislação estadual ela é bem clara que o endereço do contribuinte é o endereço de relacionamento dele com o fisco, né? Podemos já encaminhar essa ideia. Só isso, senhor presidente. Em resumo, aderindo ao doutor Leilson e já falando sobre uma primeira preliminar, que já, no meu entender, poderia ser votada, né? E também a questão do confisco, né? Nós já temos a súmula 11, né? Podemos já ir seguindo. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Jusileide Nogueira. Está sem o áudio, doutora. Doutora Jusileide. Perdão. Reitero meu bom dia a todos e a todas. Ouvindo bem aqui o doutor Leilson, e essa Câmara, ela sempre tem esse intuito, esse pensamento de preservar pela verdade material, e também nós tivemos aqui processos bem semelhantes a esse que nós estamos julgando hoje, que, de fato, optamos pela nulidade do processo, voltando à primeira instância, para que ele seja julgado, para que a gente possa ter, digamos, argumentos, né, termos peças bastante robustas, para que a gente possa fazer os nossos julgamentos e sermos justos, né? Então, assim, acredito que, conforme falou o doutor Rafael, o relacionamento da empresa no cadastro do contribuinte da Cefaz é o que consta, né, como já no departamento de cadastro da Cefaz, que é o endereço da filial. Se a remessa da intimação não chegou aos patamares superiores da empresa, mas aqui em Fortaleza tem o seu endereço fiscal, que eu acredito que é o que consta na Cefaz, né? E alguém deve ter recebido e deve ter sido encaminhado para o departamento superior da empresa, seus sócios e seus representantes. Esse também é a minha manifestação, conforme aqui a deixa do Dr. Rafael Souza. E eu também tenho um sentimento de que, quando existe o vício material, como diz aqui nessa Câmara, a gente deveria opinar pela improcedência do auto de infração. Mas, sempre tem mais, né, a vírgula, para que a gente possa fazer
realmente a justiça seja bem colocada, a gente volta o processo para que ele seja realmente julgado e, se preciso for, a necessidade, conforme já dito aqui, manifestado pelo conselheiro Leilson, a perícia para que esses fatos sejam dirimidos, né, e a gente possa fazer um julgamento mais justo. Essa é a manifestação, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado pela respeito. Dá a palavra para o Wander. Senhor presidente, obrigado, bom dia a todos, cumprimento a todos os presentes, uma alegria revê-los. É mais uma questão de ordem, de entendimento da última manifestação do doutor Rafael Souza, ilustre conselheiro, porque, assim, fazendo referência à proposição do doutor Leilson de retorno, de retorno para a primeira instância, para que a primeira instância proceda a um novo julgamento, aí ficaria, nós não poderíamos avançar apreciarmos mesmo preliminares, né? Creio que, porque aí nós devolveríamos toda a matéria, inclusive por conta da supressão, para não acarretar numa supressão de instância, pelo menos é dessa forma que entendo. E já externando aqui o meu ponto de vista, o meu entendimento de adesão, né, de aderência aos votos dos relatores nesse sentido de retorno do processo à primeira instância e, naturalmente, com a observação do exame pericial, né, que é possível de ser realizado. É isso, senhor presidente. Obrigado, Wander. Alguém mais deseja manifestar-se? Doutor Rafael, em face das manifestações, Rafael Barbosa, a PG quer fazer alguma observação adicional? Presidente, eu vou reiterar a minha manifestação oral e o faço com base na vinculação dos motivos determinantes. Né? O ato está viciado desde a sua gênese, considerando aí o dever que entendo eu da verdade material que permeia o processo administrativo tributário e que também é tão prestigiado por essa Câmara, que foi violado pelo fiscal desde a sua gênese, né? Ignorou a verdade material, não a buscou, e o que ficou testificado no auto de infração, ao meu sentir, lógico, né, foi o descumprimento de uma mera obrigação acessória e não testificado a ausência de emissão de documento fiscal, que é justamente o cerne da acusação dos 3 autos de infração. Então, é por isso que eu mantenho meu entendimento, por exemplo, pela nulidade. Obrigado, Rafael. Doutora Sâmia, tendo visto a muitos da PG, a senhora também quer fazer observação? Eu continuo mantendo as palavras ditas anteriormente, concordo com a colocação do Dr. Rafael, até porque na próprio relatório fiscal, o próprio fiscal, ele já verificou que a diferença é por conta dos zeros e da sigla KCP, então no próprio relatório já foi identificado que a diferença é por conta desses detalhes, então já desde o início tinha conhecimento do porquê que estava acontecendo a diferença e poderia ter sido já realizado pelo próprio fiscal essa junção para que não fosse dado causa a uma autuação que está viciada desde a origem. Então, reitero as minhas palavras iniciais. Obrigado, professor. Senhores, já teve alguns relatos, manifestação de todos os conselheiros, bem didáticas, bem claras. Eu creio que todos estão aptos a votar no processo. Ou querem um pouco mais de debate? Doutor Rafael, só esclarecendo que, como assim, dependendo do resultado, essas questões não serão votadas agora, caso o resultado retorna, e o retorno do julgamento de instância terá um efeito devolutivo, devolve toda a matéria lá, tá certo? E se for vencedor essa tese de retorno. Então, eu vou colher o voto dos relatores,
em seguida dos demais conselheiros. Primeiro, pelo voto, doutor Leilson, como voto o processo de sua relatoria? Presidente, vou pedir vênias aqui à Procuradoria, a doutora Sema também, mas voto no sentido de anular a decisão de primeira instância com retorno dos autos à primeira instância, e no meu voto vou suscitar a questão da necessidade do envio à célula de perícia. Doutor Leilson, doutor Rafael Pereira? Eu adiro a proposta do doutor Leilson e também é o meu voto no meu processo. Doutora Jusileide, como se manifesta? Com o relator, doutor Leilson, e o mesmo, acompanho o mesmo procedimento para o meu processo, presidente. Obrigada. Os relatores votando, vão votar a partir do doutor Leilson a votação. Doutor Wander, como vota? Senhor presidente, no que pese a tese defendida aqui pelo contribuinte, e também o estudo e o entendimento esposado pelo ilustre procurador, eu acompanho os votos dos relatores, peço vênia aos citados, mas acompanho os relatores para anular as decisões de primeira instância e retornar para novo julgamento. É como voto, senhor presidente. Doutor Wander. Doutora Elineide, como vota? Com os relatores. Doutor Henrique Gereissati, como vota? Presidente, acompanho os relatores. Concluída a votação, a segunda Câmara de Julgamento decide, conhecendo recurso, dar prosseguimento e reformar a decisão de nulidade proferida por instância, determinar o retorno de julgamento à instância originária para o processo para novo julgamento. Esta decisão para os 3 processos. Quero agradecer a participação da doutora Sâmia, tenha um bom dia. Doutora Sâmia, quando retornar lá, e o doutor Leilson já encaminhou, que eu tenho mais precisamente, para uma observação que a recomendação de encaminhar-se para a perícia, né, para fazer essas junções e esses ajustes, essas falhas que foram apontadas por Vossa Senhoria na defesa, no recurso. Eu agradeço a todos, um bom dia e bom trabalho. E bom final de ano a todos. Eu também. Tchau. Senhores, 9h53, intervalo de 10 minutos, certo? Às 10h03, retornamos.